Nossa, iniciado, presidente. Ok, obrigado. Então, colegas, vamos retomar, depois desse breve intervalo, vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 15 de abril de 2021, do turno da manhã, certo? Antes do intervalo, nós julgamos o item 44 da pauta. Então, vamos dar prosseguimento à nossa pauta, julgando o item 45, processo da empresa DOL Brasil S.A., processo que vai ser relatado pelo conselheiro, também pelo conselheiro Jefferson, né, semelhança do item anterior. Também a semelhança do item anterior, da sustentação oral, por isso vou pedir para o Ítalo, nosso apoio, convocar a patrona da empresa, a doutora Carolina, para participar aqui da reunião. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Vamos aguardar, então, a entrada da doutora Carolina. Fazer aqui as anotações, aproveitar para fazer as anotações. Coisinhas. Como um tempo danado. E a gente ainda faz errado. Mas é difícil, Newton. Acho que chega uma hora, toda a parte virtual também deixa a gente meio desconcentrar. Bom, vamos lá. É doutora Carolina, é isso? Bom dia, doutores. Bom dia, presidente. Bom dia. Mesmo, Carolina. Ok. Bom dia, seja bem-vinda à nossa sala de reunião, aqui da primeira turma ordinária, da segunda Câmara da primeira sessão do CAP. Muito obrigada, é um prazer falar com os senhores. Ok, obrigado. Carolina, então, nós vamos dar início ao julgamento do item 45 da pauta, processo DOL Brasil S.A. Okay? O processo vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. Vou passar a palavra para ele, para fazer o relatório, depois eu vou passar a palavra para a sua sustentação. Perfeito, obrigada. Bom, então, com a palavra, o conselheiro Jefferson. Obrigado, colega. Eu só pedi para desligar os microfones, que não, além do conselheiro Jefferson, é claro. Perfeito, obrigado, presidente. Vou passar, então, o relatório. Trata-se de recurso voluntário apresentado pela recorrente contra acórdão da 4ª turma da DRJ São Paulo, que manteve cobrança de auto de infração que constituiu o crédito tributário de CSLL no valor de R$ 900.609,40, incluindo-se tributo, multa isolada e juros de hora. Para a síntese dos fatos, foram liberados de reproduzir o relatório do acórdão da DRJ recorrido. Em decorrência da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima identificado, e em razão de irregularidade apurada, foi lavrado auto de infração em 30 de novembro de 2007, com ciência dada em 5 de dezembro de 2007, por meio do qual foi constituído o crédito tributário de CSLL no valor já mencionado. Os enquadramentos legais utilizados para fundamentar encontram-se nos respectivos autos de infração, né? Só reproduzir também o relatório do acordo do DRJ. A contribuinte, sucedido atualmente da DOL Brasil, esta atual responsável tributária pela sucessão, apresentou a declaração de pedido de compensação controlada pelos processos de final de 97, nos quais buscou a utilização de crédito decorrente de saldo negativo da RPJ dos calendários 2001 para compensação de tributos e contribuições de titularidade do contribuinte, dentre eles, montante relativo à CSLL, apurada por estimativa durante o mês de maio de 2002. A compensação pleiteada foi constada parcialmente homologada pela Delegacia da Receita,
até o limite do crédito conhecido, não tendo sido amparada pela compensação montante relativa à estimativa da CSLL de maio de 2002, mencionado no parágrafo anterior. Consta no processo de final 97 que deu origem a esse procedimento de revisão interna de declaração, emitida pela Delegacia da Receita, requerendo a constituição do crédito tributário não amparado pela compensação, limitando-se o presente procedimento aos valores cadastrados no sistema de controle de processos da Receita Federal, no processo aqui mencionado. Eu fiz o print, né? E a análise acima elaborada, constata-se que houve insuficiência na declaração em DCTF da CSLL apurada de PJ demonstrativo de ajuste anual para o ano calendário 2002, sendo a diferença registrada na linha CSLL a lançar objeto do lançamento do ofício. Além disso, constata-se insuficiência de recolhimento da CSLL apurada por estimativa durante o ano calendário, restando aplicável a multa isolada por não recolhimento de CSLL por estimativa. A empresa apresentou impugnação em 3 de janeiro de 2008, alegando, resumidamente, o abaixo reproduzido. Bom, primeiramente, nas preliminares, alegou homologação tácita das compensações, com base no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9430. Também alegou a obrigatoriedade da suspensão da exigibilidade do suposto crédito. E no mérito, a segunda exigência da auto-infração é o pagamento da multa sobre CSLL não paga, por entender a referida fiscalização que houve compensação indevida nos meses de abril, maio e junho de 2002, conforme consta nos autos do processo de final 97, onde deriva o presente. A auto-infração não pode prosperar consoante resta demonstrado, segundo entende o recorrente. Conclui o recorrente no sentido de que, em qualquer dos casos, não pode ser cobrado qualquer valor a título de multa sobre CSLL da impugnante, enquanto não findar o processo administrativo de final 64 e de final 11, pois, uma vez declarada correta a compensação, restará indevida a multa. Conclui a recorrente na impugnação que, em qualquer dos casos, seria inexigível a suposta multa sobre CSLL e somente poderia ser exigível quando findar os processos de final 64 e 11, que seria possível confirmar tal exigência. O acordo recolhido, porém, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário nos termos da emenda. O dito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se, segundo o previsto pelo artigo 150 do CTN, em 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Também, em relação à aplicação da multa isolada, a imposição da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa tem natureza jurídica própria e, por conseguinte, não submete ao previsto no artigo 150 do CTN. Para efeito da decadência, aplica a norma geral prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. E da multa isolada, em relação à multa isolada, para efeito de evitar a ocorrência de decadência, cabe a constituição da multa isolada relativa ao recolhimento da estimativa CSLL, paga através da compensação indeferida. E resignado, o interessado apresenta recurso voluntário requisando os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Doutora Carolina, eu esqueci de conferir o seu nome, só para fins de registro, para ficar registrado em ata. Só queria... sim. Só confirmar se está certo aqui. Carolina Laures Massa Picelli, é isso? Isso mesmo, perfeito. O AB, aqui não diz qual é o estado, a senhora pode dizer o AB? É São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Os senhores me ouvem? A altura do som tá boa? Tá ótimo, tá ótimo. O número da sua AB é 253217, correto? Isso mesmo. Ok, muito obrigado. Então, doutora Carolina, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação, a partir de agora. Obrigada, presidente. Eu gostaria só de esclarecer antes que esse processo ele era conduzido internamente pela empresa.
E agora, com a inclusão em pauta, é que nos foi outorgada a procuração para memoriais e sustentação oral. Isso só para esclarecer para os senhores que o principal fundamento que justifica o cancelamento integral da autuação, ele não consta no recurso voluntário. Porém, a recorrente, ela protocolou petição, logo após junto com a juntada de procuração do nosso escritório, foi protocolada uma petição trazendo esses fundamentos que justificam o cancelamento integral do auto de infração, e aí, inclusive, fundamentado em súmula deste CARF, que é de aplicação obrigatória pelos membros do CARF, né? Então, só para fazer essa introdução, seja em razão de se tratar de matéria sumulada, seja em respeito à verdade material, que é aplicado ao processo administrativo, já que os fundamentos foram juntados no processo antes do julgamento do recurso voluntário, a recorrente pede desde já que sejam admitidos, acolhidos e apreciados esses fundamentos, tá? Bom, como o doutor relator já adiantou, esse processo foi formalizado por auto de infração lavrado para cobrança de diferença de CSL apurada no ajuste do ano base de 2002, acrescida de multa de ofício e de juros de mora, bem como da multa de ofício isolada, tudo em razão do suposto não recolhimento das estimativas mensais relativas a abril, maio e junho de 2002. Peço desculpas que a campainha deve estar interferindo no som. Agora já foi. Essas estimativas, elas foram compensadas com crédito de saldo negativo de RPJ relativo ao ano base de 2001, e são controladas em outros 2 processos administrativos, cujos recursos voluntários estavam pendentes de julgamento, um foi baixado em diligência aí pelo CARF, né, e o outro, eu não sei o resultado, mas os senhores acabaram de julgar o outro, né, era o processo 44 da pauta. Enfim, então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os senhores com relação à multa de ofício isolada, deve ser aplicada a súmula CARF número 105, nos termos da qual a multa exigida por falta de recolhimento da estimativa mensal, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4, desculpa, senhores, só um minutinho, me desculpa, eu vou pedir para parar de tocar, senão os senhores não vão conseguir me entender, só um minutinho. Desculpe, acho que agora parou. Deu para entender, apesar do barulho? Até aqui dava para mim. Obrigada. Então, senhores, voltando, nos termos da súmula CARF número 105, a multa isolada por não recolhimento da estimativa mensal exigida nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 9.430, ela não pode ser exigida de forma cumulativa com a multa de ofício sobre a diferença apurada no ajuste, como aconteceu no presente caso, devendo subsistir a cobrança da multa de ofício, não da multa isolada. Então, e aí, mais uma vez, nesse caso, tratando-se de matéria de súmula, que é de observância obrigatória pelos membros do CARF nos termos do artigo 72 do Regimento Interno, a recorrente requer, desde já, aos senhores que seja cancelada a multa de ofício isolada por falta de recolhimento da estimativa. É importante observar nesse ponto que, ainda que a redação do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4, tenha sido alterada pela Lei 11.488 de 2007 e
ainda que, com base nessa alteração legislativa, seja possível a cobrança cumulativa dessas duas penalidades, é certo que essa cobrança cumulativa não pode se dar em relação aos fatos geradores ocorridos antes da alteração legislativa, mas só a partir da entrada em vigor da Lei 11.488. Exatamente nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais definiu, num acórdão muito recente, que foi citado no memorial entregue e que foi citada também na petição que foi protocolada nos autos, no sentido de que a súmula CARF número 105, ela deve ser aplicada a todos os fatos geradores ocorridos até 2006. Ou seja, ainda que se possa ter uma cobrança cumulativa da multa isolada com base na nova redação dada ao artigo 44, ela só se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 2007, isso inclusive conforme definido muito recentemente pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, são essas as razões com relação à multa isolada, e além disso, senhores, essa multa ela nem poderia ter sido exigida no presente caso, porque na redação do artigo 44, seja anterior à alteração legislativa, seja posterior, ela prevê a cobrança de multa isolada por não recolhimento da estimativa não recolhida. E nesse caso não existe o não pagamento da estimativa mensal, porque, como eu já adiantei, essas estimativas foram compensadas e estão extintas sob condição resolutória de posterior homologação, nos termos do CTN e do próprio artigo 74 da Lei 9.430. Então, não houve o fato impunível, né, leia-se o não recolhimento da estimativa que justificasse a aplicação de multa isolada nesse caso. Então, também por esse motivo, a multa isolada merece ser cancelada. E, por fim, senhores, também com relação à diferença de CSL que foi apurada no ajuste, a recorrente requer aos senhores o cancelamento da autuação, por aplicação do parecer normativo COSIT número 2 de 2018, sob pena de cobrança em duplicidade. Por quê, senhores? Em 2003, em outubro de 2003, quando a lei 10.833 de 2003, ela alterou a redação do artigo 74 da Lei 9.430, o pedido de compensação e a declaração de compensação relativa às estimativas mensais que foram desconsideradas, eles ainda não haviam sido apreciados. E a 10.833, ela incluiu o parágrafo 4º no artigo 74, que, desculpe, tem um bichinho chato aqui, que determina que os pedidos de compensação que, à época, em 2003, estivessem pendentes de apreciação pela Receita Federal, eles seriam considerados declaração de compensação para todos os efeitos do artigo 74 da Lei 9.430. E o parágrafo 6º do artigo 74, por sua vez, ele dispõe que a declaração de compensação, ela constitui confissão de dívida e instrumento hábil suficiente para a cobrança dos débitos compensados. Então, considerando que as compensações dessas estimativas do ano base de 2002, elas só foram objeto de despacho decisório em 2006 e 2007, elas são consideradas declaração de compensação para todos os efeitos do artigo 74, inclusive para fins do efeito de confissão de dívida, de modo que, uma vez mantida a não homologação nos autos dos processos administrativos respectivos, elas vão ser cobradas ali. Uma vez homologadas, enfim, da mesma forma, não haverá qualquer saldo de CSL devida no ajuste, que foi cobrada justamente em razão da desconsideração dessas compensações. Então, por todas essas razões, a recorrente requer que também o saldo, não apenas a multa, por aplicação da súmula CARF 105, mas também a diferença exigida no ajuste seja cancelada por aplicação do entendimento do parecer normativo COSIT número 2 de 2018. Então, são basicamente essas razões, senhores, especialmente o fato de que o fato gerador, nesse caso, é 2002, que a multa de ofício por
isolada por falta de recolhimento da estimativa foi indevidamente cobrada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre a diferença de ajuste, portanto, ela deve ser cancelada nos termos da súmula CARF número 105, né? E também o restante da autuação deve ser cancelado para isso evitar uma cobrança em duplicidade nos termos do entendimento da COSIT. E, por fim, né, caso os senhores não entendam pelo cancelamento integral da autuação, por todas essas razões, a recorrente requer que, ao menos, o julgamento do processo seja sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas relativamente às compensações das estimativas. São essas as razões, eu peço desculpa pela interferência e agradeço a atenção e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina, não causou nenhum incômodo, tá? Campanha. Mal a gente ouvia. Que ótimo. Então, vou passar a palavra ao conselheiro Jefferson para proferir o voto inicial. Perfeito, obrigado, conselheiro presidente. Bom, recurso voluntário tempestivo, tomo conhecimento. Eu passo ao exame dos argumentos apresentados pelo contribuinte. Bom, eu vou procurar ser bem sintético, até porque, como bem apontou a representante do patrono, há uma súmula 105, né, que veda, né, a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício. Eu fiz aqui, claro, eu fiz um racional aqui, né, coloquei o print do auto de infração, do termo de constatação, né, para demonstrar que realmente a cobrança foi concomitante, né. Então, eu vou tomar a liberdade até para antecipar meu entendimento já. Eu fiz aqui, colecionei aqui alguns julgados administrativos, né, mencionei a súmula 105, e conforme a inteligência da súmula, assim como dos precedentes que é fundamental, verifica-se concomitância da aplicação das duas espécies de multas e, portanto, deve prevalecer a multa de ofício com a exclusão da multa isolada. Portanto, entendo que a multa isolada deve ser excluída da composição do valor total do crédito tributário exigido, assim como os juros e acréscimos legais vinculados à mesma penalidade. Essa é a primeira parte do meu voto. Então, eu afasto a multa de ofício e acréscimos legais. Bom, prejudicada a aplicação da multa isolada, entendo que restam prejudicados também argumentos à homologação tácita da mesma, ou a suspensão da exigência, que não deve subsistir. Excluída a multa isolada, mas subsistindo a questão da multa de ofício, passamos a analisar a aplicação ou não dessa penalidade. A recorrente afirma que teria ocorrido homologação tácita das compensações por estimativa da CSLL. No entanto, verifica-se, conforme já apontado no acordo recorrido, que o processo do final 11, protocolado em 9 de agosto de 2002, com ciência do despacho decisório em 28 de 11 de 2006. Da mesma forma, o processo de final CT4, que foi protocolado em 2002, 24 de 7 de 2002, com ciência do despacho decisório em 17 de 7 de 2007. Então, ambos, assim, o despacho se deu antes do prazo de homologação tácita, previsto no parágrafo 4º da Lei 9430/96. Portanto, no meu entendimento, não há que se falar em homologação tácita nos termos previstos na Lei 9430. Eu coloco também o artigo 150, né, questão do prazo decadencial. E para se configurar a decadência, né, o lançamento deveria ser realizado após 31 de 12 de 2007, na minha leitura, a partir do qual ocorreria o primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, também afasto esse argumento, constante no recurso voluntário. Quanto ao pedido de afastamento da multa de ofício, o acordo entendeu não assistir razão ao contribuinte, já que, uma vez que a não homologação da compensação é certa, a aplicação de multa e juros nos termos dos artigos 43, 61, parágrafo 5º, parágrafo 3º da Lei 9430/96. Assim, configurando-se em constituição de dívida, instrumento hábil e necessário para a exigência dos débitos indevidamente compensados e não sendo homologada a compensação, abre-se prazo de 30 dias para pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Da mesma forma, entendo que assiste razão ao acordo combatido no que tange a aplicabilidade da multa de ofício dos juros de mora pelo pagamento extemporâneo, ainda que tenha exigibilidade suspensa em decorrência da instauração tempestiva do litígio administrativo. Nós temos o artigo 61 do CTN, e também nós temos o artigo 61 da Lei 9430/96. Ainda, a imposição de juros moratórios em decorrência do não pagamento tempestivo de débito tributário pode ser realizada ainda que suspensa a exigibilidade do CARF tributário nos termos do artigo da súmula 5 do CARF. Entendo assim que logrou a autoridade de origem proceder à composição do CARF tributário nos exatos termos legais, nos termos dos artigos 61, 74, parágrafo 5º e 6º da Lei 9430, com redação dada pela Lei 1083 de 2003, além do artigo 161 do CTN, prevenindo assim a decadência. Porém, tal fato não impede a suspensão da exigibilidade do CARF tributário, pois tal é efeito da decorrência do próprio artigo 151 do CTN. Finalmente, alega a recorrente que eventual suspensão da exigibilidade dos débitos, cujas compensações não foram homologadas, mas estão em questionamento, impactariam no desenrolar do presente processo administrativo. Por isso, a melhor medida seria aguardar sobrestar o presente processo até que haja confirmação da decisão final no tocante àqueles outros processos administrativos. Inicialmente, haveria razões para concordar com o acordo recorrido, já que nos termos do artigo 74, parágrafo 11º, a questão foge da análise da esfera de análise da autoridade de julgamento desse processo. Por outro lado, é indubitável que esses processos ainda encontram-se pendentes de decisões administrativas finais. Nesse aspecto, entendo que a decisão constante naqueles processos deve repercutir na composição do cálculo da multa de ofício nos termos da Lei 9430/96. Por esse motivo, o melhor caminho para assegurar a liquidez e certeza do crédito tributário decorrente da dota de infração que aplicou a multa de ofício é o sobrestamento do mesmo para aguardar o resultado daqueles processos, já que, uma vez constituído o crédito tributário, não sendo aplicável no processo tributário administrativo à prescrição intercorrente, não se visualiza prejuízo ao direito creditório já constituído do fisco. Em conclusão, diante do exposto, voto para conhecer o recurso e, no mérito, considerar parcial provimento para excluir a cobrança da multa isolada de juros que sejam respectivos, mas mantendo-se, porém, a multa de ofício e juros respectivos, nos termos da súmula 105. E sobrestar o presente processo para aguardar o resultado do processo administrativo de final 64 e, após confirmação do resultado, retornam os autos para apreciação do mérito e decisão final. É como o voto, presidente. Obrigado, Jefferson. Debates, perguntas? Eu não sei, presidente, se esse necessariamente é o melhor encadeamento, né? Eu estou com um pouco de dúvida quanto a isso. Porque, teoricamente, nesses casos, eu acabo ou aguardando mesmo sobre esse termo. Na maioria deles, eu tenho esses até que saíram de pauta, do caso claro, são todos concatenados, e a imputação dessa multa isolada, até mesmo essa discussão, é claro que é súmula, ela vai ser afastada, mas a gente depende aí dos principais. Essa pode ser uma potencial forma de cadear, mas eu não sei se é melhor. Eu normalmente julgo em conjunto, né? Eu não julgo separadamente. Todos os casos que eu tive nesse sentido foram julgados em conjunto. Então, eu não sei se esse vai ser o melhor encadeamento procedimental. Aí eu até te questiono, presidente, porque realmente fica um pouco complicado, porque fica mantida, né, a multa de ofício de qualquer forma, e a gente não sabe, né, enfim, não sei. Eu coloco aí para o colegiado, porque eu estou um pouco na dúvida, assim, né. Wilson, Jéssica, mas só se parecer a pergunta, realmente, ou a gente sobresta o processo, né, que é o que eu acho. Ou a gente julga, né, e exonerar a multa isolada é julgamento. Então, não dá para fazer os dois, né? Não dá para fazer os dois. Se a gente disser assim, não, vamos aguardar o resultado do outro processo, é resolução, baixa diligência, nada foi julgado. A não ser que seja uma questão prejudicial, né? Alguma preliminar que deve ser julgada anteriormente, que não existe aqui, né? Mas, porque o isolado é mérito, né? Então a gente não poderia se manifestar
Se a decisão for sobrestar, para guardar o resultado do processo, então a gente não pode nem se manifestar sobre o outro isolado. Perfeito. Certo? Eu acho que é isso, né, a dúvida, né? Assim. Perfeito, Nilson. Eu estaria mais nessa linha, então, sobrestamento. Eu não sei se eu passar a palavra para o relator pediu, depois o Wilson e depois o Fred. Você quer falar alguma coisa, já você pediu a palavra? Sim, nesse sentido, presidente, eu me curvaria a esse entendimento de sobrestar o processo e me privar da análise do mérito nesse momento. Você. Sem problema algum. É o Wilson? Obrigado, presidente. Eu estou com uma dúvida, que na verdade esse sobrestamento não é sobre o processo que a gente julgou anteriormente? Acho que não só, né? São dois. Esse me parece que, assim, outra questão que talvez a gente tem que estar analisando, a patronal estava comentando realmente que ela entrou com um recurso voluntário depois para questionar, inclusive o auto de infração. Não só a multa isolada, mas o auto de infração. Eu acho que isso aí também a gente tem que estar enfrentando, né? Se a gente cabe o acolhimento desse recurso que foi feito após o período, né, do recebimento, do tempo de ciência do recurso do acórdão, né? Eu acho que a gente tem que estar analisando também essas duas questões. Acho que o Dr. Fred pediu a palavra, mas se eu pudesse esclarecer um ponto meu em relação a essa questão. Dr. Wilson, na verdade, o meu julgamento ele já comportava essas questões mesmo antes de verificar a petição a petição complementar, né, poderia dizer uma manifestação posterior da recorrente. Então, geralmente, na minha cabeça, evidentemente, se ela tivesse apresentado essa petição ou não, eu já estava com isso na cabeça. Né? Então... Ok. Fred? Eu me sinto contemplado com o esclarecimento e o novo posicionamento do relator, presidente. Nada a acrescentar. Okay. Certo. Assim, deixa eu colocar aqui minha posição em relação o que a patrona falou, que ela trouxe argumentos adicionais ao recurso voluntário, né, em petição adicional. Eu creio que a gente já, pelo que eu entendi, né, o pedido adicional diz respeito à aplicação da súmula 105 que a gente está apreciando. Então, acho que não há nenhum problema em relação a isso. A gente está analisando tudo, né, ou pelo menos a gente está conhecendo tudo, né, se a gente vai julgar ou não, aí depende do que a gente decidir. Mas a gente está conhecendo tudo, então não vejo nenhum problema em relação a essa petição adicional aí, citada pela patrona. Eu também, em relação ao processo, eu também fiquei em dúvida, porque este processo que a gente está julgando agora está pensado ao anterior, o que dá a entender que eles estão relacionados, certo? Mas eu estava olhando o TVF, esse processo é lançamento tributário, certo? Por pagamento menor de contribuição social, acumulado com multa isolada, pelo mesmo motivo, né? Porque esse pagamento menor da contribuição social, apurado no final do ano, deveu-se ao fato de ter sido glosada a apuração da contribuição social estimativas, certo? E essas estimativas haviam sido quitadas pelo contribuinte por meio de compensação, certo? Então, a situação fática é essa. A questão essa compensação que foi glosada está em que processo? Essa é a minha dúvida, tá certo? Aí, bom, este processo do auto de infração está pensado ao anterior, certo? Que dá a entender que eles estão relacionados. Mas o auto de infração, o termo de verificação fiscal do auto de infração, ele cita um outro processo, certo? Que me parece que não é o anterior, que a gente julgou, certo? E que eu não encontrei no processo. Eu fiz uma consulta aqui no processo e eu não encontrei no processo. Então, eu não sei que processo é esse citado no TVF. A doutora Carolina pediu a palavra,
agradeceria se ela esclarecesse essa questão. Doutor, o número do processo está errado no termo de verificação fiscal mesmo. O início é que está errado, porque na verdade o início é 13.811. Então, as compensações elas estão controladas em 2 processos administrativos, o que os senhores julgaram antes deste, e em um outro que foi convertido em diligência. Mas, salvo engano, ambos dizem respeito ao saldo negativo do ano base de 2001, o crédito. Certo. A senhora poderia me informar, por favor, o número do processo? Desculpa, os senhores julgaram o final 2001 11 ou o final 2002 64? 2002 64. Então o outro é o 13.811 00 29 12 2001 11. Não, é 13, desculpa, de novo, porque eu estou digitando aqui, 13.811 00 29 13.811 0029 12 12 2001 11. Isso eu encontro esse processo? Sim. Pronto. Ok. Eu vou esclarecer, é um processo bem mais volumoso do que o anterior. Tá, ok. Obrigado aí pelo esclarecimento, vou dar uma olhada aqui nesse processo, e eu vou abrir a palavra para os demais colegas. Seria só esse que está pendente, né? Eu acho que é só isso que está pendente, Neilson, ver se tem estimativa aí também, né? Porque, inclusive, esse processo que você está citando no seu voto, Jefferson, a numeração dele não bate também, não. Ele não existe. 11.610, 004129. Fui consultar esse que você citou. Se está faltando algum número. Vou verificar. Colegas, eu estou baixando o processo e vou compartilhar com vocês esse referido pelo patrão, certo? Uhum. E aí todo mundo pode olhar. Só um instantinho. Ele é relevante, né? Porque de repente está homologado o traço também, que a gente resolve também a questão. exatamente. Mas essa numeração está no acórdão recorrido, tá? Esse mesmo número que a doutora Carolina informou está aqui, inclusive no voto do relator. Tanto o número do processo anterior, que nós julgamos, no final 2002-64, e esse da numeração informado pela doutora Carolina. Deve ter informado no recurso voluntário. E está no acórdão. Sim. Como eu fui direto no relatório lá da fiscalização, ele cita um outro processo. Wilson, eu estou com uma dúvida aqui, só queria confirmar, presidente. Veja, teve um lançamento, então, de estimativa de CSLL justamente porque foi encaminhado um pedido de compensação, como não foi homologado, então foi feita uma lavratura de autoinfração por não homologação dessa compensação, é isso? É só confirmando, é isso? Não. O lançamento tributário é de pagamento a menor de contribuição social. Certo? Cumulado com multa de ofício isolada por não pagamento de estimativa. Qual é a relação entre os dois? O contribuinte pagou a contribuição, apurou a contribuição social, BPJ, pagou a contribuição social. A Receita fez uma revisão dessa DIPJ e glosou algumas estimativas, certo? É isso que a gente tem que ver, que estimativas são essas. Ao glosar essas estimativas, então gerou o imposto a pagar. E por isso o lançamento tributário. De exigência de contribuição social. Mas exatamente, essa é a questão. Eu não estou conseguindo fazer a vinculação desse lançamento, né, que se é por insuficiência de pagamento, com a compensação daquele processo que a gente julgou. Porque a estimativa que foi glosada foi quitada pelo contribuinte por meio de compensação. Certo? Então, a
a compensação que teria quitado a estimativa, que foi apreciada em outro processo. Por isso a revisão da declaração. Por isso que a decorrência, na medida em que aquela decomp foi homologada parcialmente, certo? Não houve a quitação da estimativa. Não havendo a quitação da estimativa, gerou imposto a pagar a maior do que foi efetivamente pago. É uma revisão de declaração. Certo? Causado pela glosa de compensação de estimativa. É bem comum. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, aí me corrija. O Cabinas pediu a palavra. Oi, presidente, era só para esclarecer realmente isso para o doutor Wilson, que, em verdade, não houve cobrança do lançamento da estimativa mensal, mas uma reapuração, a cobrança do ajuste. Uma suposta diferença devida no ajuste pelo fato de estimativas de 3 meses que foram compensadas terem sido desconsideradas. Isso. E também não houve lançamento de decomp não homologado, é outra coisa. Isso não. Está esclarecido. Ok. Perfeito, obrigado. Por nada. Fred. Está claro, presidente, é isso mesmo. Você ficou mudo, presidente. Desculpa, eu acabei de baixar o processo, eu vou copiar agora. A proposta aqui pode demorar um pouquinho, porque... sabe como é a internet? Eu vou copiar na minha pasta, tá certo? Pronto, ele está indo. Assim que concluiu, eu aviso. Vou fazer uma pergunta para o relator. Perguntou para o relator, doutor Jefferson, qual é a relação mesmo do... Eu entendi, aqui eu estava olhando o TV, relatório, né, o termo de constatação da fiscalização, me parece que a diferença dos meses de abril, maio e junho, né, das estimativas de abril, maio e junho. Só, presidente, a compensação tributária foi considerada parcialmente homologada até o limite do crédito reconhecido, não tendo sido amparada pela compensação montante referente à estimativa da CSLL de maio de 2002. Pois é. Isso eu estou achando muito estranho, porque no relatório da fiscalização, termo de constatação, olha só que estranho, está a folha 150 dos autos desse processo. Ele diz o seguinte, olha, ele faz uma tabela, o título o tópico é da CSLL devidamente compensado. E aí ele faz uma tabela com as estimativas de cada mês e faz uma comparação entre o que está na DIPJ, o que está na DCTF e o que foi recolhido. Certo? Então, sim, acho que agora eu estou entendendo. O recolhido aí deve ser pago em dinheiro mesmo. Então, existe diferença entre abril, maio e junho, em que foi declarada DIPJ, não está na DCTF e não foi recolhido. Certo? Isso. E em dezembro também, né? Não, dezembro é tudo zerado. O total... não, dezembro, exatamente, dezembro está tudo zerado. Então, parece-me que a diferença... Mas aí ele vai tributar uma diferença de 35 mil. A diferença Sim. entre a CSL devida e a declarada no DCTF. De onde é... tá. 10.961. Ele não disse de onde vem esse 10.961, que seria CSL devido. Isso aí deve vir lá do próprio... Tá. Não. Sim, da DIPJ. Da DIPJ.
Ele confrontou DIPJ devido com a DIPJ declarada no DCTF. Tá. Então, na verdade, aqui ele está glosando 3 estimativas, abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Certo? Ou seja, a empresa provavelmente teria saldo negativo, né? Mas, como foram glosadas as 3 estimativas, deu um saldo imposto a pagar de 35 mil. Estou entendendo. Presidente, tem um detalhe também. Quando ele coloca CSL devida, ele fez o confronto da IPJ da CTF. Mas quando ele coloca CSL devida, é o que ele apurou, porque não é o da IPJ, porque o CSL devida aqui está 10.961.000, né? E aí o declarado é o da DCTF, mas o devido, porque não é o da IPJ, porque o da IPJ está dando 12.591.000, daquele quadro de cima. Não, 12 milhões são as estimativas. Da DIPJ... são as estimativas aí. Ou seja, ele teve mais estimativas... Sim. Que o devido, aí geraria um saldo negativo. E está a CSL devido, efetivamente, não estimativo. A devida ele deve ter tirado da DIPJ direto, conforme a declaração do contribuinte. Só que ele não lançou aqui, né? Ele não aponta. Deixa eu dar uma olhada aqui na DIPJ. Aqui, ano calendário 2012. Não, isso mesmo, está embaixo, presidente. Tá? Quer ver? Pelo menos embaixo ele esclarece aí, ó. CSL estimada apurada, que é exatamente o que ele coloca nesse quadro. Multa isolada por não recolhimento. CSL estimada apurada, que é o 12.591. Então, nesse quadro aí, da DIPJ, é exatamente a estimada mesmo. Certo. E a recolhida, que está na DCTF, e a diferença ele lançou a multa isolada. Newton, não estou conseguindo ver esse processo, mas você colocando na pasta, ele não está abrindo. Ele está no caminho. Ele só copiou metade. Não, mas isso que a gente está falando é o nosso processo. É do atual. É o nosso processo. Sim, na página 150. Querendo dar uma olhadinha no outro para ver se tinha... o outro ainda está ainda, porque demora. Ele copiou. Tá no meio do caminho aqui. Mas assim que terminar a cópia, eu aviso, porque aí deve surgir na pasta T. Tá certo? É lento, né? Porque é operação com rede. Mas o que a gente está falando aqui, Gisele, é do atual processo. Tá mudo. Sim, vocês estão olhando 2007-55, eu estou acompanhando. Isso, Não, me parece que é estimativa mesmo. Eu queria ver a apuração da CSL, quanto foi apurado. Eu estou olhando aqui. É isso mesmo, presidente. Está na página 48. 48, a CSL apurada. Presidente, eu acredito que a advogada queira se manifestar, está pedindo a palavra. Sim, vamos falar, doutor. Doutor, eu só queria, eu não sei o resultado do julgamento anterior, mas caso qualquer uma das a compensação de qualquer uma das 3 estimativas tivesse sido homologada, já é suficiente para não ter mais saldo, não ter diferença a lançar do ajuste. No sentido de que, caso no 2002-64 a compensação tenha sido homologada, ainda que no outro processo ainda não tenha sido julgado, não seja homologada, essa homologação já é suficiente para não existir mais saldo a pagar de CSL. Saldo essa observação. É verdade. Porque o processo é conduzido por outro escritório, mas independente. Se for provimento, não tem mais saldo a pagar do CSL. Foi dada homologação tácita. Foi dado provimento parcial, né? Foi reconhecido adicionalmente, eu não sei exatamente o valor, mas foi reconhecido o crédito adicional relativo às estimativas quitadas por compensação. Não sei se você conhece o processo. Isso já é suficiente para não ter, então, mais diferença.
É uma questão, é uma informação relevante, né? O julgamento, com certeza. Eu sou 10.961. Acho que só vale chegar, mas eu acho que é isso mesmo. Obrigada, doutores. Tem que ver o valor. Eu agradeço. Mas eu acho que não passa tranquilamente. Eu acho, né? Mas é bom verificar. Eu acho que você tem que verificar o valor, mas... É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Contribuinte, na declaração original, né, tinha um saldo negativo, foram glosadas 3 estimativas, e isso gerou um saldo a pagar de R$ 35.174. R$ 35.174 de contribuição social. Então, está entendido o que foi que a fiscalização fez, né? Ou seja, se foi dado o provimento parcial de uma dessas compensações, né, da compensação que a gente acabou de julgar, se foi acima de R$ 35.174,81, já está em ensejo aí. Sem contar que a compensação, lá na compensação, ela é atualizada, né? Aqui o ano está bem próximo, 2001, 2002, né? Mas tem ainda uma atualização. Outro processo. Então, isso é relevante. Né? Eu entendo que isso é relevante. Eu acho que até... Porque aí já resolveria todo o processo. Né? Assim, olha, turma julgou em conjunto, a reconhecer o crédito, né, adicional. Então, esse crédito adicional deve ser refletido no presente processo e deve ser refletido na revisão da DIPJ e, assim, não restaria mais imposto a pagar. Isso demandaria verificar só o valor, né, presidente? Valor. Pelo menos uma parte daquele valor lá para... né, naquele outro processo, vamos verificar aqui. Correto. Então, ver quanto é que foi... No 44, vamos lá. É um daqueles processos que estão aguardando julgamento, né? Um daqueles processos já seria o suficiente. O que a gente julgou. O que a gente julgou. Que a gente acabou de julgar. Sim, o que a gente julgou, mas a gente que pautou na homologação tácita daqueles outros dois que estavam pendentes, o crédito é oriundo dele. Um daqueles ali, vê quanto que está sendo questionado ali aqueles dois lá. Eu acho que aqui mesmo vai falar. Deixa eu ver. É um emaranhado de processos. Onde está? Qual é o vulgo que está? Olha, Gisele, está quase no final o processo. O outro que ela citou está quase no final. 98%. Acho que é mais por desencargo, né? Para ter plena satisfatividade aí, a gente faz já escoteio. Mas esse nosso processo anterior que a gente acabou de julgar, ela vai resolver. Sim, sem dúvida, eu acho que sim. A gente está julgando essas estimativas de... Pronto, chegou lá, viu? Se quiser olhar, já está lá. Abril, maio e junho de 2002. Eu estou dando o processo, olhando o processo que a gente julgou anteriormente. Crédito lá é 601,
o pedido de crédito lá, se não me engano, olhando aqui, 3 milhões. Não precisa ver se a declaração de compensação está quitando alguma dessas estimativas. Né? Não, mas o crédito presumido, o que está sendo solicitado lá é crédito presumido de IPI, né? 3 milhões. Sim, pois é. É isso mesmo, 3 milhões é suficiente. Bem, 3 milhões. Bem mais que suficiente. Agora, precisa ver, eu estou olhando aqui as decompras não estão apontando, não estão quitando essas estimativas de 2002, estão quitando estimativas de 2001. Então, eu abri aqui o processo que a gente acabou de julgar, ela aponta O outro processo é de 1.800.000, presidente. Também pedido de... 1.800.000, né? Mas por mim, eu por mim estou tranquilo para já reconhecer o efeito do outro processo no presente processo. Não sei vocês. Assim, presidente, sim, Nilson. Fazendo resumo. Sim. Se me permite. Então, esse processo aqui, que trata da insuficiência, né, de pagamento de COFINS, por conta de não reconhecimento daquela compensação daqueles outros dois processos que a gente fez, é que foi feito o lançamento, né, quer dizer, foi dado insuficiente. Como dependia dependia de dois processos. O primeiro que a gente estava julgando e do outro. Esse que a gente julgou agora, o que nós reconhecemos como direito ao crédito foi realmente em relação à parcela de estimativas compensadas. Estimativa compensada, que a gente verificou, era relativa a dois processos de ressarcimento de IPI. Um no valor de 3 milhões, o outro valor de 1.800.000. Esse valor é muito maior do que o valor que está sendo cobrado aqui de 35 mil. É isso, né? Então, eu acho que para mim está tranquilo também. Não tem como, a diferença é muito grande. A diferença, né? É muito grande, não muito tem grande. como. Não, veja. Quando você abre o outro também. Um é 3 e o outro, eu abri um. Só esse já era suficiente. Exato. O outro também só reforça, então. Nilson, não estamos te ouvindo. Desculpe. Acho que a gente já pode, não sei, falar com o relator, né? Porque acho, Jefferson, você está... Jefferson? Acho que ele deu uma saída. Acho que caiu, presidente. Está cinza aqui a conexão dele. É porque a câmera está desligada, o microfone também, pode ser que ele tenha alguma saída. Né? Mas acabei de ver o e-mail aqui, viu, Wilson? Cepage aqui pedindo a solicitação de indicação para a pauta. Já teve o seu pedido, ouviu os seus desejos. Eu acho que entrou alguém. Acho que deve ser o Jefferson. Jefferson, não? Porque tem outra denominação aqui. Essa pessoa que está identificada como número 1 pode se identificar na sala, senão eu vou ter que tirar da sala. De vez em quando ele aparece, esse número 1. Número Jefferson 1201. É o número quando a gente coloca Sim. É ele tentando entrar, talvez, né? Eu estou mandando mensagem aqui para ver o que está acontecendo. Já se você entrou de novo na sala, o microfone está fechado. Se você quer abrir. Ele caiu. Ele está tentando entrar. Esse nome aqui, esse número aqui, 120104
2021, acho que eu... Tem que expulsar. Pronto, ele está tentando entrar de novo. E aí, colegas, mil desculpas, caiu aqui na internet. Eu vou tentar expulsar as outras janelas, né? Expulsei, presidente. Já, ótimo. Tem outro Jefferson também aqui. Qual era o botão que tinha que apertar? Era Ctrl F5, era? É Ctrl F5, aí atualiza. Aí você sai. Não, mas é volta automático. Deixa eu apertar o Ctrl F5. Eu disse. Caiu. Ele vai Isso, voltar. caiu. Eu fiz isso ontem e caí. Foi isso mesmo. Eu avisei. Eu fiz Mas uma hora que eu caí. voltou lá. Mas você sai e volta imediatamente. Sim, tudo bem. Você teve que entrar de novo, Neilson? Não, é automático. Não, eu tive que entrar de novo, tive que clicar. Não é nada, você morre. O meu foi normalmente quando eu dei Ctrl F5. Ele saiu, aí eu tive que clicar para entrar de novo na sala. Bom, mas importa que tá tudo bem, vamos lá. O Jefferson, eu não sei se você acompanhou, que você caiu, né, a conexão, não sei se você acompanhou. A gente estava conversando aqui, que como o processo que a gente acabou de julgar foi deferir um valor adicional do direito creditório, né, e o valor que a gente está, que foi, assim, de CSL em aberto, que deu esse lançamento, é R$65 mil, bem abaixo do que foi deferido lá. A gente está vendo aqui a possibilidade de já reconhecer o reflexo do julgamento do processo passado, para já homologar, dar provimento total aqui no presente. Pode ser? Estou de acordo, presidente. Ok, colegas. Então, seria, seria mais ou menos assim, né? Informar que foi julgado em conjunto o processo número tal, e que ele, naquele processo, foi homologado, né, parcialmente uma compensação que, digamos, eliminaria a insuficiência de CSLL e aí levaria a exoneração do lançamento tributário, certo? Então, com esse fundamento, a proposta seria, então, de provimento do recurso voluntário. Certo? Posso colocar isso em votação, Jefferson? Seria isso? Pode. Tá certo. Então, colegas, vamos colocar em votação nesses termos, Efigênio. Presidente, então, considerando essa alteração, acatada aí pelo relator, que eu agradeço, né? Sempre gentil, aceitando as alterações do colegiado, eu voto por dar provimento total ao recurso voluntário. Eu acompanho o relator para dar provimento total. Eu também acompanho o relator, presidente, considerando, então, que a gente fez o julgamento do processo anterior, no qual foi dado provimento parcial, com o valor de crédito que a gente constatou, né, os dois processos relativos ao ressarcimento IPI, valor suficiente para poder estar fazendo a compensação dessa diferença. Com o relator, presidente. Ok, eu também voto com o relator. Então, o resultado do julgamento do item 45 da pauta foi assim: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Certo? Doutora Carolina, muito obrigado pela sua presença e sua participação, foi muito relevante aqui para a solução aqui da LID. Muito obrigada, doutores, pelo empenho em procurar estudar os detalhes, senhores, viu? Bom trabalho. Obrigado. Até mais. Bom dia. Até mais. Ok. Dá para por unanimidade. Ok. Então, são 12h34, né? Vamos avançar nós um pouquinho na nossa pauta. Ou a gente, vamos fazer o seguinte, não sei se vale a pena, porque se estou aqui na dúvida. Nós já julgamos, né? Então, a gente encerrou a pauta da manhã, né? De ontem. Os dois que estavam faltando, né? Da manhã de hoje. De hoje, É de hoje. Encerrando. Assim, já são 12h34, por que a gente
Vamos dar logo o intervalo do almoço, volta um pouquinho mais cedo. 15 para 1. 15 para 1. 1h30, né, Pedro? Quantas horas? Não, meio-dia 36. É meio-dia 36. Mas, presidente, no caso, como os processos da pauta, os próximos processos também são sustentação oral, e previsto para as 2h, será que é o caso de retornar às 2h, então? Ou a gente tentar voltar antes para tentar jogar algum antes? A gente Eu acho que antes. o patrono, ele chega às 2h certinho ou ele chega antes? Tem isso, né? Deixa eu ver aqui qual. Mas aí, Nelson, a gente não pode ir adiantando e quando der as 2h e avisar só o pessoal do apoio, que assim que chegar, ele entra. Deixa eu ver aqui. Que são os primeiros processos, são os primeiros itens da. Sim. Ele tem a preferência, né? Além de ser preferência, é o primeiro item da pauta. Não, sem dúvida, não é tirar a preferência, é que se ele já tiver, senão a gente joga qualquer depois. Deixa eu dar uma olhada aqui na. Nós temos 22 processos para julgar ainda. A gente tem bastante processos. Muitos processos. Gente, só um ponto. Hoje eu tenho compromisso às 8h. É o único dia que assim, só estou avisando, porque eu não costumo não marcar, mas eu achava que a gente conseguiria concluir antes das 8h, então. Acho que sim. Se não concluir, a gente deixa o gato para o mês que vem. Deixa eu me ver aqui. Se tivesse um processo fácilzinho, a gente jogaria mais um. Aí eu tenho alguns fáceis aqui, presidente. É isso que eu acho da gente. Eu tenho alguns fáceis aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui um fácil meu aqui. Eu também tenho um fácil. Que dê uns 10 minutos, né? Aí a gente volta às 14. A gente joga mais um e volta às 14. Vamos lá no item 92. Processo simples. Eu tenho. Tem 92. Então, vou anunciar logo, tá certo? Vamos jogar no 95. Beleza. 95, né? Então, colegas, como nós decidimos avançar um pouco mais no tempo, certo? E já concluímos a pauta da manhã, né, de hoje, vamos antecipar um processo de julgamento do processo item 95. 92. Sim. Vamos, então, julgar o item antecipadamente, é o item 92 da pauta. Processo da empresa Bentivênia e Ribeiro, Sociedade de Advogados, que vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos, né, quantidade não suspensa perante a Fazenda Pública Nacional Federal, com efeito a partir de 1/1/2019, conforme ato declaratório, as folhas 18. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, né, que a decisão recorrida manteve a exclusão sob o fundamento de que os débitos não teriam sido regularizados perante a PFN no prazo legal. Aí eu transcrevo. Cientificada a decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega agora que os débitos foram parcelados de acordo com a Lei 11.941, e que, devido à divergência na consolidação, não houve a respectiva extinção, o que só veio a ocorrer mediante pedido de revisão deferido em 14/6/2019. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, o recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Então, no item 7, eu reitero o que aconteceu, né, os motivos, né, e que o contribuinte ele é débito inscrito em dívida ativa, né, e que ele poderia regularizar isso no prazo de 30 dias. O contribuinte alegou que regularizou os débitos dentro do prazo. Né? Então, aí agora eu passo a análise especificamente.
conforme despacho da PGFN de 14/6/2019, verifica-se que foi deferida revisão de consolidação de parcelamento para inclusão de 4 inscrições. Porém, o referido ato não identifica as inscrições. Né? No ponto importante analisar é o seguinte, a cronologia dos fatos. Conforme o relatório de situação fiscal emitido na parte da Receita Federal em 14/3, né, as 4 inscrições excludentes constavam como pendência perante a PGFN, está na página 72. O mesmo relatório emitido em 14 de junho de 2019, data do despacho da PGFN, traz inscrições com a exigibilidade suspensa. É folha 73. Por fim, o relatório emitido em 13 de agosto de 2019 demonstra a ausência de pendência na RFB e na PGFN. Tal fato demonstra que o débito fora quitado antes da ciência do ADE, em 29 de outubro de 2019. Acrescente-se ainda que a decisão de primeira instância valeu-se de informações perante o sistema da RFB emitidas em 16 de abril de 2019, antes, inclusive, do despacho da PGFN. O que aconteceu? Quando a Receita analisou no sistema, foi antes da análise da PFN. Né? Então, antes exposto, a meu ver, é forçoso concluir que o contribuinte desincumbiu do ônus de regularizar seus débitos antes mesmo da ciência do ato excludente. Por tais motivos, deve ser cancelada a exclusão do Simples Nacional. Antes exposto, dou provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Dúvidas, debates? Em votação. Gisele. Acompanho o relator, presidente. Isso. Presidente. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Correto. Também acompanho o relator. Então, o resultado do item 92 da pauta, o julgamento, item 92 da pauta, ficou assim: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos dar um intervalo para o almoço, a gente retorna às 14. Tá certo? Ok, presidente. Porque a gente tem que dar um intervalo de 1h15, por conta do... Ok, presidente. Tá certo? Tá bom. Então, colegas, Encerrar a gravação, né, presidente? Encerrar a gravação. Até mais. Ítalo, pode encerrar a gravação. Bom almoço, pessoal. Até depois. Bom almoço.